7h35. Jornal da CBN. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que altera as regras de proteção das cavernas brasileiras e permite intervenções em qualquer tipo de caverna, inclusive as de relevância máxima, para obras e empreendimentos considerados de utilidade pública. Vamos conversar sobre esse assunto com Carlos Frederico Lotti, que é diretor-presidente do Observatório Espeleológico. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Leandro. Bom dia, Marcela. Bom dia. Primeira coisa, qual que é a avaliação do senhor a respeito desse decreto? É péssimo, né? É péssimo, da forma que foi posto, né? Não só para o Observatório Espeleológico, como para a Sociedade Brasileira de Espeleologia, como para a comunidade, né, ambientalista como um todo. As manifestações estão postas aí, então ele foi recebido muito negativamente. E por que foi recebido dessa maneira? Quais são os principais problemas desse decreto? Ele é tido como um retrocesso, né? Então ele cria várias flexibilizações no que se trata de instrumentos de preservação do meio ambiente. Então, por exemplo, o mais criticado de todos e falado é que ele, a partir de agora, as cavernas de máxima relevância, as que são classificadas, né, em estudos como de máxima relevância, elas passam a poder sofrer impactos e até mesmo ser suprimidas. Então, esse assim, é um dos pontos. Os critérios de classificação, né, que são os critérios que elevam uma caverna a essa condição de máxima relevância, eles foram reduzidos em 5. Antes eram 11, agora são 6 critérios. Então, todos esses pontos e diversos outros são muito preocupantes, né? Agora, há restrições, né? Continua o pedido de licença ambiental, mesmo assim, o senhor acha que essas áreas estão em risco? Sim, porque o que acontece, né? Um dos critérios, agora, o de reclassificação, por exemplo, ele é dado, antes ele era feito por um órgão federal, que é o SECAV, né, que é um órgão especializado em cavernas, e ele era feito pelo SECAV, e é um órgão federal, muito bem equipado, é um órgão que já tem uma interlocução com toda a sociedade civil, com toda a comunidade acadêmica, é uma interlocução de anos, né? E aí esse decreto ele joga para baixo essa competência, joga para os órgãos licenciadores. Então, é só para entender esse panorama, né, o tamanho do problema. Ele joga isso para 27 unidades da federação, né? São 26 estados mais o Distrito Federal. Em Minas, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente aqui, ela trata o licenciamento em 11 SUPRAMs, né? Ele é dividido em 11 regiões do estado. E Minas Gerais tem 853 municípios, né? Então, isso aí pode chegar ao nível municipal. Então, assim, a sociedade civil, a comunidade que tinha a possibilidade de facilmente fiscalizar essas tomadas de decisão, a gente agora fica completamente assim, sem chão, porque o esforço para acompanhar cada pequena ação em cada pequeno canto do Brasil fica muito mais difícil, né? A transparência fica muito comprometida. Então, essa questão de descer essa atribuição também para os órgãos licenciadores é um ponto que a gente vê com muita preocupação, né? E a sociedade civil, comunidade científica, né, os ambientalistas, nós não fomos convidados a participar dessa discussão, né? Então, esse é um outro ponto, né, que causa muito temor para a gente. Só para a gente entender, então, e ficar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, Carlos, você falou sobre critérios de classificação. Hoje no Brasil, essas cavernas que são em áreas passíveis de licenciamento ambiental, elas devem passar por um processo chamado de classificação de relevância, né? Tem as classes máxima, alta, média e baixa. Exatamente. Então, eu queria entender o que é essa classificação e qual a alteração diante desse decreto. Por exemplo, são vários critérios, né? Alguns critérios do meio físico, né, relacionados com a geologia, outros critérios do meio físico também relacionados com a parte hídrica, se a caverna ela é um grande captador de água, que joga essa água para o sistema, ou se ali, por exemplo, tem uma grande comunidade de morcego, né? Porque morcego, apesar do imaginário popular, né, que é esse temor que as pessoas têm deles, eles prestam grandes serviços ambientais, né? Eles polinizam, eles dispersam sementes, né? Ou seja, eles são plantadores de floresta, eles tiram toneladas de insetos
do meio ambiente, então eles são reguladores de pragas agrícolas. Então, assim, as cavernas elas têm funções ecológicas, né? Então, a redução desses critérios, então, assim, você tem os critérios físicos, tem os critérios biológicos e vários desses, né, 5 critérios desses foram tirados. Então, por exemplo, se a caverna, antes a caverna fosse identificada tendo interações ecológicas únicas, né, com o meio ambiente, com a paisagem ou com outras cavernas, ela era elevada ao grau de máximo. E esse critério saiu. O isolamento geográfico de determinada caverna, olha, aquela caverna tem uma morfologia rara, uma gênese rara, uma morfologia única, está isolada, todos esses critérios que eu falei, morfologia única, gênese rara, isolamento geográfico, habitat essencial para troglóbios, né, que são espécies especializadas em cavernas, todos esses critérios saíram. Né? Então, assim, agora é mais difícil você classificar uma caverna como de máximo. O decreto tornou mais difícil você demonstrar a importância de uma caverna para que ela seja preservada. E as cavernas que já foram preservadas com esses critérios, elas agora, né, segundo o artigo 11 desse novo decreto, elas passam a poder ser reclassificadas, ou seja, automaticamente é interesse de diversos empreendedores, pela natureza do trabalho deles, né, reclassificar essas cavernas e deixar, né, fazer com que elas deixem de ser um limitador para expansão ou para implementação. Então, essa redução ela é muito crítica, ela é muito, muito perigosa e coloca em risco assim, centenas de cavernas no Brasil. A gente ouve falar muito sobre o desmatamento, mas pouco se fala, né, sobre a importância das cavernas. Queria que você detalhasse mais para o nosso ouvinte. Já falou sobre a função dos morcegos. Aliás, quando a interferência dessa monta no meio ambiente, há risco, inclusive, de propagação de doenças, né? E para o meio ambiente, qual que é a função das cavernas, inclusive histórica também, né? O que acontece em termos ambientais que as pessoas elas não compreendem bem o que é uma caverna, né? A espeleologia ela é uma atividade assim, tida como um esporte e ciência, inclusive, né? Você tem os pesquisadores, mas você tem as pessoas que fazem turismo, você tem as pessoas que fazem esporte em cavernas. Então, o acesso às cavernas é um acesso, por vezes, muito complicado, que depende de rapel, de técnica vertical, é um ambiente hostil, né? Então as pessoas, assim, a própria comunidade envolvida com a espeleologia não tem acesso a todas as cavernas. A comunidade leiga, né, a população em geral, tem menos ainda. Então a gente tem uma grande dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né? Esse é um processo de educação patrimonial, de educação ambiental, que já deveria estar ocorrendo, né, ao longo dos anos que já se passaram. Às vezes você chega nas comunidades que vivem em regiões de caverna, né, as regiões que tem muitas cavernas, elas chamam karst, né? As próprias pessoas que vivem nessas comunidades, elas não entendem bem como é que as cavernas funcionam e qual que é a relação delas com o meio ambiente. As pessoas costumam ver a caverna como um buraco escuro, isolado ali, né? Então, assim, entrou na caverna é um outro mundo. E a verdade não é essa. Né? Apesar de elas estarem ocultas ali no subterrâneo, elas fazem parte da paisagem como um todo. Elas têm correlação como um todo. Né? Os desastres ambientais estão aí. Todo janeiro temos, né, esses desastres ambientais. A ciência tem apontado, né, as causas do desmatamento, do desequilíbrio ambiental com a pandemia, né, relação, né, desse desmatamento com a pandemia, e a caverna ela é mais um dos elementos, né? Então, quando você pensa, não está destruindo só uma caverna, você está destruindo um elemento da paisagem que gera condição para uma floresta ali de entorno, né, poder sobreviver. Então tem toda uma relação, uma interação ecológica. Então, assim, se para a sociedade como um todo entender a importância da caverna edifício, entender as interações, né, ecológicas ali, as correlações, é mais difícil ainda, né, porque tudo está ligado a tudo, né. O decreto acabou gerando uma preocupação de diversos ambientalistas com relação à destruição, né, de centenas de grutas em todo o país. E além dessa questão ambiental que o senhor pontuou, a destruição dessas cavernas e grutas, ela pode causar, de certa forma, alguma instabilidade em locais turísticos que são famosos justamente por abrigar uma diversidade de formações rochosas ou não?
Olha, para cada caso, né, para cada caverna em específico, é necessário um estudo específico. O decreto, inclusive, fala isso, que os estudos têm que ser feitos. A nossa preocupação é como eles vão ser feitos, por quem eles vão ser feitos e por quem eles vão ser avaliados. E por que eu estou explicando isso? Porque isso tem a ver com a pergunta de vocês. Pode sim, dependendo da proximidade, né, com atrativo turístico, sofrer interferência de vibrações, e aí você desestruturar ali geologicamente a caverna e poder ocorrer um acidente. Ou um outro exemplo, você mexe ali na dinâmica hídrica da região, faz uma drenagem de um determinado volume de água, essa água sai ali da caverna, né? Vamos imaginar assim mais ou menos como se ela saísse de dentro da caverna, e essa água que está dando uma pressão ali, está criando uma pressão isostática e dando estrutura para a caverna, pode fazer que a caverna colapse. Mas assim, cada caso é um caso e depende de um estudo multicriterial, né? Então assim, pode interferir? Pode não interferir? Pode. Depende dos estudos. E agora eu queria saber se houve discussão com a sociedade civil e não o que houve. Então, e a partir de agora, o que a sociedade pretende fazer, as diversas entidades, inclusive o observatório? Olha, o observatório entrou com uma notícia no Ministério Público de Minas Gerais, na Coordenadoria de Proteção do Patrimônio Cultural. Aqui em Minas, eles que cuidam dessa parte de arqueologia, espeleologia, né, porque as cavernas, além das questões ambientais, das questões turísticas, elas têm essa relação com abrigar, né, os artefatos arqueológicos, os artefatos paleontológicos. Elas são, assim, a gente pode pensar assim, geladeiras no tempo, né, elas conseguem preservar, pelas condições climáticas delas, né, esse tipo de material. Por isso que aqui em Minas, essa coordenadoria cuida desse patrimônio. Mas a gente tem já andando, o senador Fabiano Contarato, ele entrou com ação popular na Justiça Federal do DF e entrou com um projeto de decreto legislativo. Então ele está atuando em duas frentes. A Rede de Sustentabilidade também entrou com uma DPF, né, que é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, com pedido de medida liminar também para barrar. E a deputada Aura Carolina, até onde a gente sabe, também está entrando com um projeto de decreto legislativo. Então seriam 2 DPCs, né, nas duas casas do Congresso, que é muito interessante. E a sociedade brasileira também está se mobilizando, vai entrar com algum tipo de solicitação à PGR. Então a comunidade como um todo está se mobilizando. Só que isso é muito triste, porque essa energia toda gasta para judicializar, para barrar, a energia gasta pela mídia, para em vez de estar informando de uma forma mais pacificada, né? É muito triste porque isso poderia ser evitado com o diálogo, e nós não fomos consultados, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Marcelo, que tem mais de um ouvinte citando aquele caso de uma cervejaria que seria construída em Minas Gerais, inclusive na região onde foi encontrado o crânio de Luzia. Esse decreto pode facilitar a construção dessa fábrica? Qual que é a sua opinião? Marcelo, esse caso tem sido sempre muito colocado, né? Nesse caso específico do decreto, não. Por quê? Porque aquela caverna ela já tem a notoriedade própria dela, né? Ela tem uma importância histórica mundial. Foi encontrada a Luzia. E ela já está protegida por outros instrumentos. Ela tem ela é um monumento natural estadual, então ela tem um decreto que protege ela. Ela está dentro de uma APA-CART, uma área de preservação ambiental, que é a APA-CART Lagoa Santa. Ela está dentro de uma zona especial de proteção que foi criado junto com o aeroporto de Confins. Ela está extremamente próxima do aeroporto de Confins. Então, no caso específico dela, ela já tem, além de outros instrumentos legais de proteção, ela tem a própria... Alô? Oi, alô? Pode Retornou? concluir. A sua ligação falhou, mas pode concluir. Vocês perderam da onde? Alô? Cortou bem no meio da frase. Pode concluir o seu raciocínio. Não, perfeito. Mas assim, só para sintetizar, no caso da Lapa Vermelha, ela já está protegida por outros instrumentos. Então esse decreto não facilitaria essa correlação. Não é honesto fazer essa correlação, né? Mas centenas de outras cavernas no Brasil estão correndo risco, sim. Perfeito.
Quero agradecer demais a participação do Carlos Frederico Lotti, que é diretor-presidente do Observatório Espeleológico. Uma ótima terça-feira para você, Carlos. Para vocês também, eu agradeço o espaço aí para esclarecer a população e estamos à disposição.